Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo planejamento. A gente vai falar agora sobre planejamento participativo. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos lá? Bem, começando então, participação do professor na organização e gestão da escola. A. Aprendizagens adquiridas pela participação na organização e gestão do trabalho escolar. Então, o professor que está participando ativamente da organização e da gestão da escola está aprendendo a tua profissão, né? Então, ele está ali compartilhando problemas com os colegas. Esses problemas são problemas do dia a dia, são problemas concretos, reais que o professor enfrenta. Ele compartilha esses problemas, busca soluções para esses problemas de forma conjunta e aprende a profissão. E com o tempo ele vai ampliando a sua profissionalidade, tá? Sua profissionalidade, suas experiências, suas capacidades técnicas e dentre outras competências. Então, a gente tem aqui aprendizagens adquiridas, tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento profissional. Aqui é um ponto bem importante, né? Investir no seu desenvolvimento profissional. Até o Renault, no livro As 10 Competências, ele fala da importância do professor ser proativo nesse sentido, do professor buscar o desenvolvimento da sua profissionalidade, né? O professor buscar a capacitação, ele ser o gestor da sua formação. E quando o professor participa de forma intencional, de forma dedicada, assumindo responsabilidades, ele está assumindo a ampliação dessa sua formação, ok? Bom, aqui a gente tem um ponto importante com o Libânio, né? Que diz assim, colocar a escola como local de aprendizagem da profissão. Então, olha a escola é lugar só de ensinar? Não, é lugar também de aprender para o professor. Então, para o professor, a escola é um local de ensinar e de aprender, é um local de aprendizagem da profissão. Isso significa entender que é na escola que o professor desenvolve conhecimentos e as suas competências de ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo. Então, vejam, esse processo que acontece no dia a dia, ele é ao mesmo tempo individual e coletivo. E isso serve para a gestão, aspectos relacionados à gestão e aspectos relacionados à prática de ensino, à prática educativa, né? Porque os autores vão dizer, quanto mais o professor planeja o ensino, suas aulas, de forma dedicada, mais o professor aprende a criar a sua didática, criar, construir sua prática educativa, como também reconstruir, recriar. Então, o professor tem condições de criar, executar, avaliar e melhorar depois, aperfeiçoar, recriar, não é? E quando esse trabalho é realizado em conjunto, coletivamente, quando os professores estão discutindo a prática educativa, aquilo que está no planejamento conjuntamente, os saltos qualitativos eles são maiores e mais frequentes. E aí continua, internalizar saberes e competências significa saber encontrar e pôr em prática respostas apropriadas ao contexto na realização de atividades de um projeto. Tudo bem? Então, quando a gente fala de planejamento participativo, o que a gente mais está dando ênfase aqui é justamente o professor ter essa condição de enfrentar os problemas reais, os problemas concretos. A Terezinha Rios entende que a dimensão, que a competência do professor, que o professor desenvolve, tanto na formação inicial quanto continuada e, obviamente, no dia a dia de trabalho, ela tem dimensões, tá? Então, nós poderíamos colocar aqui, competência do professor. Competência do prof. Tem dimensões. Basicamente, 4 dimensões. Ética, política, técnica ou pedagógica, como vários autores vão trazer, técnica ou pedagógica, e estética. No dia a dia, quanto mais o professor planeja, participa,
discute, se preocupa com a base teórico-filosófica da escola que está presente no projeto pedagógico, quanto mais ele exerce a sua profissão, planeja a sua aula, executa, avalia, se autoavalia, mais ele amplia essas competências aqui, tá? Ética, política, técnica ou pedagógica e estética. E um ponto importante aqui é nós entendermos também, até levando em consideração isso que esse trecho do Libânio, que existe uma diferença entre competência e qualificação, tá? Competência e qualificação. Eu vou colocar aqui, ó, competência é diferente de qualificação. O que é competência? São os conhecimentos, tá? São as habilidades, as atitudes que o professor toma, apresenta e obtém nas situações de trabalho. Então, resumidamente, conhecimentos, habilidades e atitudes obtidas nas situações de trabalho. Nas situações de trabalho, ok? Isso, competência. Então, a competência ela está diretamente relacionada à ação. O professor, de repente, ele tem qualificação, ele tem cursos, ele tem formação, ele tem certificados, diplomas, etc. Mas para ele apresentar a competência, ele tem que colocar esses conhecimentos em prática. O Pirrenot, por exemplo, diz que o professor tem que saber agir na incerteza e na urgência, porque a educação é muito dinâmica, não existe uma receita de bolo para nós utilizarmos o tempo todo, né, para trabalhar dentro de uma escola, enfim. O tempo todo nós estamos lidando com novas demandas. Então, o professor tem que desenvolver competências e habilidades para agir na incerteza e na urgência. Então, a competência é aquilo que eu sei colocado em ação para resolver um problema, para buscar soluções e eu consigo. Se eu sou competente, eu consigo encontrar soluções. Diferente da qualificação, que é aquilo que o professor possui, são saberes necessários para o professor para o exercício da profissão. Tá? Então, aqui, qualificação são saberes necessários. E o professor, e isso aqui, a mistura de competência com qualificação, é a profissionalidade que o professor vai ampliando ao longo dos anos. Ao longo dos anos ele vai adquirindo mais qualificação e mais competências, mais experiências. Então, profissionalidade é o que o professor amplia ao longo da sua carreira e que está relacionada a essa junção entre competência e qualificação. Maravilha. Bom, mais uma vez um trecho aqui relacionado ao Libânio diz: o desenvolvimento pessoal e profissional do professor para participar da gestão da escola requer os seguintes saberes e competências. Esses slides, gente, eu coloco para vocês, eu não vou ficar lendo, eu coloco por quê? Primeiro porque esse material de aula é também um material de leitura, então ele precisa ter conteúdos também para você ler e que possam cair na sua prova. E as provas, dependendo da banca, elas gostam de colocar esses trechos. Tá? Às vezes você pega um trecho meio perdido lá e fala, nossa, mas de onde veio isso? É desses, é o que eu digo, né? São os conteúdos concursísticos. Toda vez que a gente tem essas divisões, né, as diretrizes, os saberes, as competências, os 4 isso, os 5 aquilo, enfim, é muito importante você fazer uma leitura bem atenta. Eu não vou ler aqui porque é muito simples, mas você precisa ler, revisar depois, porque isso pode aparecer na tua prova, tá? Então nós temos aí esse ponto do Libânio. O desenvolvimento pessoal e profissional do professor para participar da gestão da escola requer os seguintes saberes e competências. Lembrando que a participação do professor, ela sempre tem que estar dotada de intencionalidade. O professor participa, não porque é uma exigência do diretor, intencionalidade, mas porque ele sabe que, ao participar, ele consegue assumir responsabilidades e contribuir para que
a instituição seja melhor, para que o ensino oferecido naquela instituição seja melhor. E, obviamente, que a preocupação, o centro de tudo isso, é o aluno, é a aprendizagem do aluno. Então, a participação não se trata simplesmente de uma exigência burocrática, mas de uma intenção do professor que quer deixar ali a sua contribuição, ele quer fazer parte do processo, ele não quer ficar trabalhando numa escola onde ele não sabe o porquê as coisas são feitas, né? Por que é assim, por que é assado. Não, ele quer participar dos processos de tomada de decisão conjuntamente para que ele esteja devidamente incluído naquele processo como um todo, né? Bom, continuando, ponto 3. Inclusive, gente, só deixa eu colocar um negócio aqui. Eu vou usar esse slide aqui, tá? Bom, a participação, já que eu falei de intencionalidade, a participação ela tem que se dar de duas formas, tá? De forma intencional, como nós falamos, o professor quer participar, ele quer contribuir, então ela tem aqui a intencionalidade e a sistematicidade, tá? Então como eu vou participar, como os professores participam? Sistematicidade, não é de qualquer jeito. Então existe uma forma de participar para que a gente possa enfrentar mudanças. Tá? Então o professor ele vai participar ativamente, ele vai contribuir com o processo de decisão, mas existe um como isso vai acontecer. E como nós estamos falando de discussão, como nós estamos falando de planejamento, sempre vai haver uma liderança, né? Então, por exemplo, para discutir questões pedagógicas, assuntos pedagógicos, a gente tem o coordenador pedagógico ali, junto com os professores, exercendo essa liderança. Para planejamentos de dimensões mais amplas da escola, a gente pode ter o diretor da escola. Para determinados grupos de trabalho, a gente pode eleger o líder daquele grupo. Então, ter uma liderança e ter sistematicidade é fundamental. Nem só de boas intenções uma escola se constrói e consegue trabalhar com qualidade, né? Nós precisamos ter métodos, nós precisamos ter uma organização para que isso funcione. E o professor que participa ativamente, então isso aqui possibilita a participação ativa do professor. Óbvio que participação está relacionada à liberdade e gestão democrática, né? A gente não precisa nem... Isso aqui é muito óbvio. Se existe autoritarismo, se o professor não pode se expressar, não pode falar, não pode apresentar suas subjetividades, suas intenções, então não há que se falar em participação ativa. Então, a participação ativa requer liberdade e gestão democrática. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, participação ativa para quê? Participação ativa para decidir conjuntamente, para tomar decisões. Então, decisões com relação à organização, então de natureza organizativa, com relação à administração, de natureza administrativa, administração, e pedagógica. Pedagógica didática. Então, o professor vai participar de processos de elaboração de estratégias e tomada de decisões no âmbito da organização da escola e do trabalho pedagógico, da administração escolar e também dentro do aspecto didático-pedagógico, pedagógico-didático. Isso quer dizer o quê? Que o professor participa de todas as esferas ali de trabalho da instituição. Bom, agora sim, ponto 3. Necessidade de participação no planejamento. Aqui eu trago uma contribuição do Celso Santos Vasconcelos, em que ele diz assim, planejar. O que é o planejar? É uma oportunidade de repensar todo o fazer da escola, porque o planejamento, como os autores dizem, ele precisa ser flexível, ele precisa ser constante, permanente. Então, trata-se de uma prática reflexiva que ocorre o tempo todo. O tempo todo nós estamos planejando e replanejando. Planejando, do planejamento vem um plano, a gente executa o plano, avalia o plano no decorrer do processo de operacionalização dele e depois há a necessidade de replanejamento. Então, é uma prática permanente. Não é?
E aí continua, como um caminho de formação dos educadores e educandos, bem como de humanização, de desalienação e de libertação. Celso de Santos Vasconcelos, gente, ele trabalha, por exemplo, ensino, avaliação, planejamento, sempre numa perspectiva dialógica libertadora, sempre. Então, o diálogo, a possibilidade de existir diálogo e negociações dentro da instituição é muito importante para que ocorra a desalienação de todos, inclusive dos pais, dos alunos, libertação e humanização. Humanização por quê? Seres humanos que participam ativamente da construção de uma instituição social da qual todos fazem parte. Bem, continuando, a gente tem ainda aqui ele fala do planejamento e a participação. A participação é um valor. Então vejam, por isso que ela não pode ser burocrática. Por isso que participar não é, você tem que participar porque você tem que assinar a ata da reunião, porque você tem que estar lá, porque conta isso, conta aquilo. Não, é um valor. Por que eu participo? Porque eu acho importante participar para que a gente possa ter uma escola, né, de qualidade. Então é um valor, guardem isso. É uma necessidade humana. O ser humano não gosta de ser espectador, né? Ele gosta de participar ativamente da vida social. É uma questão de respeito pelo outro, de reconhecimento de sua condição de cidadão. Olha lá, aspecto político da participação. De sujeito do sentir, pensar, fazer e poder. Tá? Então, a participação tem a ver com o desejo de fazer com que as coisas realmente aconteçam, mas eu não estou falando de um desejo, mas de vários desejos. Então, assim, como nós já falamos anteriormente, nós temos lá planejamento, né? Esse planejamento, vamos pensar aquele participativo. Dentro desse planejamento participativo, nós temos negociações, porque as pessoas têm ideias diferentes, elas apresentam suas subjetividades. É natural que aqui ocorram o quê? Conflitos, que apareçam contradições. É natural. Por isso que as negociações acontecem. O ambiente do planejamento onde nós estamos tentando resolver um problema que foi diagnosticado, buscando soluções, enfim, ele envolve necessariamente conflitos e negociações. O ponto positivo é que isso aqui sempre está direcionado para o bem comum. Para o bem comum, ok? Então a liderança, inclusive, é importante porque a liderança estará sempre orientando, né? Sempre, olha, por mais que nós tenhamos ideias diferentes, desejos diferentes, o bem comum é esse, ou seja, fazer com que a escola cumpra o seu papel dentro da base teórico-filosófica que nós definimos no projeto pedagógico, né? Focando, então, aprendizagem, transformação, emancipação. Beleza? Então, esse bem comum aqui, esse processo é muito complexo, mas esse bem comum é como se fosse um funil. Tudo tem que chegar lá, nesse bem comum. Aquilo que atenda a todos, não é? E aí, existe, obviamente, uma proposta, como nós falamos, metodológica, né, de planejamento participativo. Aliás, deixa eu já aproveitar esse esquema aqui, porque quando a gente fala de proposta metodológica, isso aqui não acontece de qualquer jeito, né? Então aqui, para funcionar, existe uma proposta metodológica. E essa proposta metodológica, só para colocar aqui algo que eu já tinha falado, ela precisa de um líder, de uma liderança para funcionar. Então, a existência de uma liderança que vai mobilizar as pessoas, orientar, colocar todos num caminho de discussão produtiva é fundamental. Isso tem tudo a ver com participação, tá? Porque a gente pode, de repente, entender assim, mas se tem liderança, a possibilidade de participação é restrita. Depende da liderança. Então, nós temos líderes e líderes. Eu posso ter o líder por exemplo, que deixa todos à vontade, né? Aquele líder que é mais, faça o que vocês quiserem, no sentido do laissez-faire. A gente pode ter uma liderança muito mais autoritária, de centralização do poder, da tomada de decisão em si. Então, todos podem discutir, mas eu tomo a decisão, eu dou a palavra final, enfim. E a gente tem aquela liderança que sabe lidar com a condição da participação, que sabe ser democrática e, ao mesmo tempo, exigir a responsabilidade de todos que estão
participando. Então, obviamente, existem líderes e líderes, lideranças e lideranças, ela tem que ser condizente com o processo democrático. Bom, o que mais? Ponto C, a participação não é um elemento estratégico. A participação, aliás, me perdoem, já estava até estranha a frase, né? A participação é um elemento estratégico. É uma forma de diminuir pela negociação, pela busca do consenso ou da hegemonia, as resistências dos próprios agentes internos da instituição. Ok? Porque muitas vezes nós, na prática, dentro da escola, as mudanças são necessárias e muitas vezes as pessoas não querem a mudança. E por que não querem a mudança? Por que não aceitam a mudança? Porque são contra ou porque não se enxergam dentro da mudança. Muitas vezes nós não queremos mudar ou não queremos mudanças dentro da instituição porque nós não nos vemos dentro da mudança. É como se fosse assim, a mudança é a proposta do outro. E quando o sujeito participa desse processo, elaborando as estratégias e tomando decisões, ele se torna parte desse processo. Então a mudança, ela tem muito mais chances de acontecer de forma sustentável se todos participarem, porque todos vão se ver dentro da mudança e não fora dela. Maravilha! Então o que acontece? Tudo que a gente planeja, né, é para uma mudança. O planejamento participativo é sempre focando uma transformação, né? E uma coisa que é importante, essa mudança, então aqui ó, o planejamento participativo visa mudança, vou colocar aqui. E essa mudança é para o grupo? Não, ó, para o grupo. Mudança para o grupo é alguém decide e o grupo depois, eu fiz isso por vocês. O grupo não se vê dentro da mudança, muitos professores não vão se enxergar dentro da mudança e vão resistir. Então não é para o grupo, é do grupo. Do grupo. Mudança é aqui, ó, do grupo. Ok? Parte do grupo. Todos estão inseridos nela. Todos fazem parte dessa mudança. Existe a contribuição de todos dentro dela e houve negociação. Beleza. E aqui o ponto D. Necessidade do planejamento participativo. O sujeito da reflexão é também o sujeito da decisão. Tá? Então, aquele que reflete é aquele que também participa da tomada de decisão, da ação e do usufruto. Afinal, isso vai trazer uma situação melhor. Mudança, obviamente, sempre buscando uma situação melhor. Então, o sujeito que participou de toda a reflexão, ele também é sujeito da decisão, ele também é sujeito que coloca a mão na massa para que a mudança aconteça e ele também vai usufruir. A motivação pelo fato de estar atendendo às necessidades dos sujeitos. Então existe motivação, as pessoas tendem a colaborar, por quê? Porque elas estão vendo suas necessidades atendidas de alguma forma. A probabilidade de concretização é maior, dado que quem ajudou a construir está mais predisposto a realizar, a pessoa se vê dentro do processo de mudança. Propicia-se uma nova postura, crença, convicção, valores. Então, se o sujeito não participa de todo o processo, pode até fazer as coisas novas que são propostas, mas não por inteiro ou com espírito velho. Às vezes faz aquilo que é um procedimento novo, mas com espírito velho. Por isso que mudança exige nova postura. Então, a participação propicia isso, uma nova postura, uma nova crença, uma nova convicção, novos valores. A pessoa é diferente, né? Eu participei da elaboração, da discussão sobre essas crenças, valores. Não é alguém que está falando, daqui para frente é assim que tem que ser, é assim que você tem que pensar. Não, eu participei ativamente desse processo, tem minha contribuição, então eu aceito essas mudanças. Possibilita-se o crescimento dialético da autonomia e da solidariedade, o que se privilegia o processo e não só o plano escrito, como nós já havíamos falado anteriormente. Esse processo em que as pessoas estão produzindo ali, criando estratégias e tomando decisões, enfim, ele é mais importante do que o resultado do planejamento, que é o plano. Então tá. Trechos para análise, gente. Então eu vou fazer uma pausa. A aula já está um pouco comprida.
Vou fazer uma pausa e aí nós vamos fazer uma leitura aqui de um trecho do Danilo Gandin e também resgatarmos informações aí importantes, ok? Até daqui a pouco.